No ar, mais uma previsão astrológica para você dessa semana, do dia 25 de abril ao dia 1º de maio. Eu tô aqui com a Marcela dos Reis, que é esotérica e psicóloga, que mora no Alto da Lapa e trabalha aqui na Pompeia, e que vai estar fazendo as previsões para cada signo através das cartas do tarô. Vamos começar, Marcela? Vamos começar. Então, o primeiro signo da vez é Áries. Essa semana, o ariano irá iniciá-la com uma necessidade de crescimento, uma necessidade de semeadura, aonde ele vai projetar planos, vai começar a construir situações novas na vida dele. E com isso, portas novas se abrem, fazendo com que ele tenha que tomar algumas decisões. É interessante nessa semana, em decorrência de todo esse processo benéfico de abertura de caminhos, ele se voltar um pouco para o processo espiritual, entrando em contato mais forte com seu anjo de guarda, fazendo uma oração, se precavendo até de energias negativas. E como que a gente se precaver dessas energias? Mantendo o pensamento positivo, tendo boas atitudes. É uma semana onde o ariano tem que manter a calma, agir com uma certa prudência e lembrar sempre que todo crescimento tem que ser de forma sustentável. Quanto mais rápido a gente cresce, maior a tendência da gente dar uma tropeçada. Então ele tem que sustentar essa fase, começar a trilhar um caminho mais seguro, tanto no aspecto profissional quanto no afetivo. Portas se abrem. Em relação à saúde, em decorrência de ser uma semana meio atribulada, meio rápida, é interessante que ele tome cuidado com o estresse e ingira bastante líquidos, para que assim a saúde fique em dia. E depois de Áries, agora é a vez das previsões para Touro. Essa é uma semana de grande poder para o taurino. Ele já inicia com uma carta do diabo, que nos dá a garantia de transformações, de mudanças e de poder nesse ambiente terreno. Porém, ele pede o seguinte: o taurino terá o poder desde que ele se lembre que esse poder é meio passageiro, então ele tem que criar artimanhas para se manter nessa posição. É interessante ele estabelecer bons vínculos com os amigos, manter as amizades que são verdadeiras, porque toda vez que a gente sobe, tem aquele amiguinho novo que aparece, aquela pessoinha que vem, sou seu amigo de anos. Então é importante taurino voltar para aqueles amigos verdadeiros, se manter nessa base sólida que o sustentou até agora. E é uma semana para ele promover movimento na vida, não só no sentido de trabalho, amor, fazer com que as coisas fluam melhor, quanto no sentido físico. Então é uma semana para o taurino andar, tanto a pé quanto de bicicleta, dançar um pouquinho, porque isso vai fazer com que a energia circule melhor em volta dele, fazendo com que as coisas ocorram da melhor forma possível também. Tomar um pouquinho de cuidado com excessos essa semana, tanto alimentares quanto em relação a bebida, cigarro. É uma semana para a gente ficar mais zen. Bom, e agora é a vez de Gêmeos. Geminiano inicia essa semana saindo da posição de coitado. Ele tá numa semaninha que ele vai começar, pobre de mim, que nada dá certo, que as coisas estão complicadas. Sai dessa postura, geminiano. Assim você não vai atingir nada. Comece a se libertar um pouquinho dessas amarras do passado. Liberte-se desses pensamentos que te prendem ao passado, a situações que não te pertencem mais, e promova uma transformação na sua vida. Tanto a questões relativas ao trabalho, principalmente em questões relativas aos sentimentos. O geminiano, ele tá numa fase onde ele tende a se prender a pessoas que hoje não fazem tão bem para ele. Então é uma semana de se libertar. Perdoe. Liberte-se dos traumas, liberte-se dos medos, deixe o passado para trás e comece uma nova vida, porque com isso você vai ter mais saúde, vai sair esse nó na garganta, vai sair essa sensação de sofrimento, de depressão, e vai fazer com que sua vida fique melhor. É uma semana em decorrência até desse processo necessário de mudança que o astral está impondo para o geminiano. Ele deve ter cuidado com pequenos cortes, porque o astral está impondo cortes na vida dele, mas isso pode ser entendido no nosso corpo físico como cortes físicos. Então tome cuidado com facas, tesoura, até aquela folhinha de sulfite que pode cortar sua mão. É interessante o geminiano tomar um pouquinho de cuidado para não se machucar. Quais será que são as previsões para o signo de Câncer? O tarô começa pedindo para que o canceriano não se cobre tanto. Ele haja com mais inteligência, mas lembrando, não tem necessidade de você se cobrar tanto, não tem necessidade de você exigir tanto de você mesmo. É uma semana onde o canceriano deve sim pegar leve com ele. Porque o canceriano, ele sempre tem uma fama de ser o super protetor, a super mãe, o super pai do horóscopo, até no sentido de cobrar demais as demais pessoas, mas ele se cobra muito. A partir do momento que o canceriano não se cobra tanto e age com inteligência, ele acaba obtendo uma realização e o reconhecimento do seu real poder.
Isso em vários aspectos da vida, tanto os profissionais quanto os sentimentais, em relação à família. Mas é importante ele ter inteligência, porque com a inteligência ele assume uma postura de conhecimento das suas potencialidades, ele assume sua responsabilidade perante a vida e ele consegue ter as reais capacidades de promover transformações na vida dele. É uma semana onde ele tem que ficar alerta com possíveis dores de cabeça, dores na coluna em decorrência desse processo de tensão que já vem há algum tempo. Mas assim, é interessante para o canceriano, sim, parar de se cobrar tanto. Assim a saúde dele vai melhorar, o amor vai melhorar, a vida financeira vai melhorar. Agora chegou a vez de Leão. O tarô pede para que o leonino comece reavaliando essa semana, reavaliando situações e posturas. Saia um pouco daquela posição, eu sonho tanto com isso, eu espero tanto isso da vida, e comece a agir. A esperança é fundamental na nossa vida, ela é a base de uma série de outras coisas, ela é a base da nossa fé, porque a fé é esperança em ação, mas a partir do momento que a gente só fica na esperança e não age, a gente gera uma acomodação, a gente gera um sofrimento. Então assim, o tarô pede, reavalie as situações que te cercam, veja onde você pode agir, veja onde você pode transformar coisas e promova mudança sim, promova movimentos, porque assim você sai de uma posição de sofrimento, você sai de uma posição onde sua vida se encontra parada, as coisas não estão dando tão certo e começa a ver que as portas se abrem. Então é uma semana onde assim, comece reavaliando, eu quero tais coisas, então o que eu preciso fazer para conseguir tais coisas, o que está no meu alcance. O que eu não posso fazer não tem como, mas o que está ao meu alcance é minha obrigação de ser feito. Entre em contato com o seu eu interior e promova essas mudanças. Chegou a hora do signo de Virgem. Muitos caminhos estão abertos para o virginiano, muitas coisas estão acontecendo, mas é necessário ele sair hoje de cima do muro e tomar decisões. Como ele vai tomar as decisões mais certeiras? Primeiramente, se afastando um pouco de tudo que o cerca e reavaliando todas as situações como um todo. É aquela noção, eu só consigo ter uma noção exata do tamanho do morro a partir do momento que eu vou um pouquinho para trás. Enquanto eu estou lá grudada com ele, eu não tenho essa noção. Então é importante que o virginiano dê 2 passos para trás, veja as situações de forma mais completa e promova sim uma reavaliação e uma escolha concreta dos caminhos. É importante ele lembrar que nesse momento ele tem que manter uma postura humilde. Ele é muito bom no que ele faz, ele é muito perfeito, mas assim, prepotência não ajudará nesse instante. Ele tem que ter real noção do seu poder, do seu potencial em mudar, em transformar, porém, mantenha a postura mais humilde, ouça as pessoas, que a tendência e os caminhos ficarem muito mais claros. Em relação à saúde, é uma semana onde é interessante ele entrar em contato com terapias alternativas, seja uma massagem, seja o uso de um floral, mas entrar em contato com questões mais alternativas para ele poder relaxar um pouquinho. Bom, chegamos à metade das nossas previsões, lembrando que essas previsões são para o dia 25 de abril até o dia 1º de maio, dia do trabalho. Agora vamos para o signo de Libra. O libriano começa essa semana como ele sempre começa todas as outras, tentando iniciar algo. O libriano gosta desse movimento, estou começando algo novo, estou querendo fazer algo novo na minha vida, só que o tarô já alerta ele para a seguinte coisa: quer fazer algo novo? Seja racional e saia da ilusão. Comece a fazer coisas mais práticas, comece a ter sonhos, mas realizá-los de forma mais prática, porque o libriano ele fica muito no mundo do pensamento e não consegue trazer isso para o mundo terreno. Então é uma semana onde o universo está proporcionando isso para ele. Traga para o mundo terreno que eu vou te dar a base para tudo isso. É uma semana onde ele tem que ficar alerta à fofoca, porque assim, aquele papinho daqui, aquele comentário dali que vai crescendo, gerando toda uma situação que não é interessante para ele agora. Como ele vai ficar alerta e se manter livre disso? Não participando. Começou uma intriguinha dali, um papinho dali, sai. Não se relacione com esse tipo de coisa. Tem uma postura até fria em relação a essas coisas, que a tendência é você passar imune a esse comportamento. É uma semana onde ele tem que ter calma para analisar as coisas da melhor forma possível e um pouco de paciência, porque nem tudo vai acontecer no tempo que ele quer, mas a partir do momento que ele tem a paciência necessária e a prudência em relação às coisas que o cercam, as coisas acontecem de forma natural. Em relação à saúde, controlar o estresse e praticar um pouquinho de atividades físicas. Vamos ver as previsões agora para o signo de Escorpião. Essa é uma semana onde o nativo de Escorpião ele vai iniciar a semana com uma necessidade muito grande de libertação. O louco ele sempre nos dá essa necessidade,
quero ser livre, tanto dos preconceitos quanto das nossas ideias preconcebidas. O escorpião, nativo de escorpião, ele vai começar a semana dessa forma. Isso vai fazer com que ele corte situações na vida dele. E são cortes muito positivos, desde que ele os faça com inteligência. Ou seja, essa semana vai ser assim, nativo de escorpião. Vai dar vontade de chutar o pau da barraca, descer a lenha em todo mundo. Não faça. Respire. Pense. Conte até 50 mil se for necessário. Se você contar até 50 mil e continuar com vontade de chutar o pau da barraca, aí você chuta. Mas antes respire, porque existirão cortes importantes, mas esses cortes devem ser feitos com inteligência. Porque daí você só vai cortar o que é ilusório, aquilo que não é bom para você. O que é bom, o que é positivo acaba se mantendo e com isso você acaba atingindo no final das contas a sua real liberdade. É uma semana onde o nativo de escorpião tem que tomar cuidado com pequenos acidentes, desde uma torção no pé até uma batida de leve no carro, porque ele está meio estressado e com isso ele está desatento. Então vamos ficar espertos, hein, nativo de escorpião. E depois de escorpião vem Sagitário. Essa é uma semana que já começa meio acelerada para o nativo de Sagitário, porque o mundo astral está cobrando um movimento dele. Ele teve até um certo instante parado, naquela espera de uma luz no final do túnel que se acendesse, que de repente as coisas todas se resolvessem. Isso não vai acontecer. Então, assim, nativo de Sagitário, levanta o bumbum do sofá, começa a pôr as coisas em prática para que assim você consiga trilhar seu caminho de forma segura e concreta. Saia do mundo de ilusões e vá para um mundo racional. Tem sonhos, transforme esses sonhos em realidade, veja o que é necessário, haja com inteligência, pesquise. Tem sonho de montar seu próprio negócio? Vai ver no Senai, vai ver no Senac, procure parceiros, mas saia do pensamento, comece a pôr essas situações de forma prática. Tá afim de um rapazinho? Comece a ver se ele tá afim de você também. Saia da janela, tá lá bonitinho, vai conversar, mas promova movimentos, porque a partir do momento que você promove movimentos, deixa de se cobrar tanto e age com a inteligência, o universo te responde de forma muito positiva, trazendo mudanças e te tirando dessa posição de sofrimento que hoje te abala um pouquinho. Mas uma dica muito importante: movimentos, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. E agora é a vez do signo de Capricórnio. Essa é uma semana de grande contato com o mundo espiritual. O nativo de Capricórnio vai perceber que o que ele falar vai acontecer, que o contato dele com o mundo espiritual vai estar muito mais forte, até naquela coisa da pequena oração ele vai perceber a presença de Deus mais constante na vida dele. Então é uma semana que, assim, plante coisas boas, plante bons pensamentos, plante boas atitudes e faça com que sua vida gire de forma mais consistente e mais segura para você. A carta do Hierofante, em alguns outros tarôs, ela vem representada pela carta do Papa. E ele pede o seguinte: seja político, não brigue com as pessoas de cara, engula alguns sapos, mas tente ser o máximo agradável, porque nisso você vai fechar boas parcerias. Lembre-se sempre, é uma postura de interesse. Então, guarde essa postura para pessoas que sejam do seu interesse. Não leve isso para todo mundo, você não tem que ser politizado com todo mundo que te cerca. A sacerdotisa pede para que você observe melhor as coisas que te acontecem, porque os anjos vão estar a todo momento falando com você, dizendo o que deve ou não deve ser feito. E a roda da fortuna nos dá essa garantia de mudanças e de transformações. Em relação à saúde, é uma semana que deve se tomar cuidado, mas vai acontecer pequenas dores articulares, em decorrência até de algumas dificuldades de flexibilidade, em lidar com as dificuldades da vida. Mas nada preocupante, não. Vamos agora para o signo de Aquário. O tarô pede para que o nativo de Aquário comece essa semana reavaliando situações, reavaliando posturas, reavaliando julgamentos. Porque a partir do momento que ele reavaliar tudo isso que está acontecendo em volta dele, ele sai de uma postura de ilusão, ele sai de uma postura onde ele está nutrindo coisas que não são tão verdadeiras e está se colocando numa posição de sofrimento e passa a ter o real poder. Hoje, o nativo de Aquário tem uma série de situações que podem estar deixando ele um pouquinho chateado, um pouquinho incomodado, mas isso está acontecendo porque ele está permitindo. Porque a partir do momento que ele reconheceu o real potencial dele de transformar as coisas, a partir do momento que ele dá o devido valor às devidas coisas, ele sai dessa postura e começa a ter uma questão de crescimento muito legal. É interessante para o nativo de Aquário começar a escrever aquilo que ele quer e o que ele já tem, para ele ver aonde ele tem que começar a caminhar.
E com isso ele acaba transformando em verdade aquilo que até antes era só pensamento. Tomar um pouquinho de cuidado com o estresse, que tende a atrapalhar um pouco essa semana. E finalmente o signo de Peixes. Essa é uma semana onde o nativo de Peixes ele já entra a semana envolto a pensamentos e a uma série de obsessões que são deles, que o nativo de Peixes ele tende a nutrir muitos pensamentos. Ele pensa demais, ele sonha demais, ele se ilude demais, ele cria muitas fantasias na cabeça dele. Então, nativo de Peixes, parou com essa história de achar que você é traído, que você não vale a pena, que ninguém é bom com você, que nada vai dar certo na sua vida. Parou. Essa tua postura de sempre se sentir menos está fazendo com que sua vida não ande. Então comece a pensar, não, a pessoa com que eu tô é legal, meu trabalho não tá tão legal hoje, mas eu posso transformá-lo num trabalho legal. Coloque-se como responsável pela sua vida, porque a partir do momento que você sai dessa postura de ilusão, aonde você não dá o valor correto às coisas que te cercam, tanto no sentido positivo quanto no negativo, você promove mudanças na sua vida, atingindo seu real poder. É uma semana de um pouco de instabilidade para o nativo de Peixes, não é uma das melhores semanas da vida dele, mas a partir do momento que ele sair dessa postura de se achar um coitado e começar a se movimentar, as coisas tendem a melhorar. Tendência a ter problemas na região de lombar nessa semana por causa das pressões do ambiente. Bom, chegamos ao final das previsões de 25 de abril a 1º de maio. Marcela, muito obrigada. Eu que agradeço. E quem quiser entrar em contato com você, passa o e-mail para o pessoal. marceladosreis@yahoo.com.br. E é isso, pessoal. Até semana que vem com mais previsões.